Eu li alguma coisa sobre da tradição budista mesmo, de buscar um caminho do meio e de não se permitir, não que seja se permitir, mas que não ser tão influenciado pelas situações externas que acontecem. Que por meio da meditação é possível chegar num estado em que você permanece no seu centro, independentemente dos eventos que acontecem fora. Quando eu penso nisso, me vem uma sensação que talvez isso seja utópico, que isso não seja possível no mundo real, que seja algo idealizado, que se eu buscar isso, vai ser uma frustração. E eu gostaria de saber qual que é a sua percepção disso, você que já está há tantos anos praticando meditação, se você já sentiu isso na sua vida, como se você tivesse, como se você fosse capaz de manter presente no seu centro e que as circunstâncias externas não tivessem tanta influência sobre você. Olha, eu acho uma afirmação dessa, né, da gente ser assim, da gente não ser vulnerável às influências externas, você está no seu centro inabalável. Eu acho que isso é, digamos, impossível quando a gente começa. É impossível quando a gente está no meio do caminho. Isso aí é uma consequência natural depois de muita prática, muito treino, muita lembrança, muita melhora, muitas pequenas melhoras. Aí o que que acontece? Se eu quero atingir esse estado de cara, é o que você falou, frustração. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que ela medita para iluminação, por exemplo, ela quer se iluminar, é frustração também. Por quê? Porque são coisas distantes do estado que ela está atualmente. Então, eu acho que eu tive uma sacada que me faz celebrar e comemorar todos os momentos em que eu sinto que eu tenho mais presença, mesmo que a repercussão disso não seja extraordinária. Mas eu sei que essa é a base para o próximo momento de presença. Então, se eu for ver ao longo do meu percurso, eu vejo um nível de inconsciência muito grande, um nível de cabeça dura muito grande, um nível de emocional descontrolado muito grande mesmo. E se eu vejo hoje, eu vejo que é diferente, mais equilibrado, e mais bom senso, mais sábio, etc. e tal. Mas houve um processo que foi aos poucos. Então, eu não poderia jamais, daquele estado, pular para esse sem ter passado por esse processo. Então, esquece o futuro, lembre-se do próximo passo agora. Sabe, é esse passo, qual que é o passo que eu tenho que dar? Estar presente agora. É tão simples assim. O único passo que eu posso dar em direção a esse estado de invulnerabilidade, o cara pode cuspir na tua cara e você se manter. Se você quer chegar a isso, esteja presente agora. O cara. Tá, e outra coisa também, agora eu me lembrei de outra coisa relacionada a essa pergunta. Eu acho também perigoso a gente estabelecer um padrão de conduta. Tá? Então, quando eu chegar num estado superior, eu vou agir assim, assim, assim. Isso é terrível, porque eu estou me comandando novamente. Eu estou me condicionando novamente. Eu estou me programando novamente. O que que eu quero não é programação, não é condicionamento, é responder de acordo com a situação. Então, todas as ações que vêm de um estado de presença, se for presença real, é imprevisível. Então você não pode dizer, se o cara cuspiu na tua cara, você não sabe o que você vai fazer. Cria aquela ideia, ah, não, então eu vou virar a outra cara. Nada disso, você não sabe o que você vai fazer. Né? Mesmo se você estiver no estado de presença absoluta, você pode virar outra cara, você pode não virar, tudo depende.
Depende da pessoa, do teu momento, da situação, das circunstâncias, do ambiente. Você pode fazer como Jesus Cristo, por exemplo, que chegou lá no templo e espantou todos os caras que estavam fazendo comércio lá dentro do templo. Não foi uma atitude dócil, porque naquele contexto era a melhor atitude que tinha. Então, esse é um outro perigo, né? O perigo de você querer estar no estado muito além do que você está, e só isso que vale, não o passo que você dá agora. Esse é um perigo enorme, porque aí você fica estagnado, que você não faz nada, que você vê que se faz. Não, não chegou àquele estado, então vou parar. Não interessa se você não chegou àquele estado, interessa é o passo que você deu agora. E a outra coisa é você se programar a comportamentos padronizados, que também é tirar a sua própria liberdade, a tua própria sabedoria do momento. Então, Mariana, esquece você ficar como um Buda na balada. Por enquanto, deixa para lá. A grande dica que eu dou em termos de ferramenta é observar o que anda paralelamente à emoção, né? O que anda em termos de pensamentos acompanhando, o que você pensa, né? E aí você tem emoção e você tem pensamentos, né? E aí você vê qual que é a influência desses pensamentos sobre a emoção. Você pode, sim, tirar, diminuir drasticamente o pensamento, fica a emoção ainda, mas ela não se sustenta quando não tem o alimento. É isso que a gente tem que experimentar, sabe? Ela não se sustenta quando eu consigo interromper os pensamentos sendo indiferentes a eles. Não, não é brigando contra, mas é chamando a consciência para esse momento. Porque aquela história, né? A grande chave, e bem simples, e eu acho que é uma chave importantíssima, de ser entendida mesmo, é que o modo percebendo e o modo ruminando, eles são diametralmente opostos. Pronto. Se eu estimulo o modo percebendo agora, eu diminuo o modo ruminando. E o modo ruminando, atrás dele é que tem toda a complicação do mundo, todo o sofrimento, toda a preocupação, as emoções desagradáveis. Então, quanto mais eu estimulo o modo percebendo, menos eu tenho o modo ruminando. A gente tem que viver isso, sentir isso. Aí você fala, bom, aí funciona. Tá? Então, essa é a ferramenta que eu uso, essa ferramenta que eu indico. E a meditação é um treino de chamar o modo percebendo cada vez mais. Que eu tô agora, de olhos fechados ou não, fazendo uma meditação. Eu sei que você gosta de fazer meditação da dança, né? Então, você está no modo percebendo ou está no modo ruminando naquele instante, enquanto você está fazendo aquela meditação? É isso. Esse é o grande jogo, né? Entre um modo e outro. Na verdade, o que a gente precisa é de lembrança de estar no modo percebendo. Aí vai fortalecendo, vai fortalecendo. Presta atenção nisso. A arte toda é a gente saber fazer a transferibilidade. E a transferibilidade é o treino que eu fiz durante a prática, eu consegui fazer o mesmo ajuste interno para manter o meu estado de presença, o estado no modo percebendo. Então, é necessário um empenho nesse sentido, sabe? Eu acho que é necessário uma lembrança nesse sentido. E eu estou lembrando de uma coisa, sabe? Uma coisa que me veio agora e que acho que é significativo. Por exemplo, quando eu estava na presença do Osho, quando o Osho entrava lá no pódio, sabe, lá na Índia, ou mesmo nos Estados Unidos, quando ele estava, e nos momentos que ele saía, que havia toda uma dança também, música e celebração, o nível de presença em mim, eu acredito que em todo mundo, pelo campo, era muito alto, muito alto. Você não tinha problema nenhum. Naquele momento, você não tinha problema nenhum, de nada. Quando ele saía, ele entrou no carro, já foi embora, aí começava.
O estado emocional, o estado emocional normal começava. Então, era evidente, era notório a diferença. Naquele momento, naquela situação que eu estava, eu não tinha noção de como chamar, sabe? Como sustentar, como manter. Mesmo se não fosse no mesmo nível, porque eu não ia conseguir no mesmo nível. É aquela mesma história. Eu não posso me propor uma coisa além da minha capacidade. Eu não poderia me manter no mesmo nível de presença depois que ele foi embora. Tudo bem. Mas alguma coisa tem que ficar. E esse é um empenho. Então, não é uma atitude passiva, sabe? Eu não sinto que é uma atitude passiva. Ah, tá bom, foi embora, voltei. Não, você tem que chamar. Você tem que chamar o Estado o tempo todo. Agora você chama o Estado. É assim, é uma chamada constante. Eu acho que a diferença de uma pessoa que está mais treinada e menos treinada é a facilidade de chamar. Quanto mais treinada ela está, mais ela chama o estado de presença que ela acabou de viver para ficar pelo menos um pouco agora, né? E sem essa também de expectativa, tá? Então você acabou a tua dança, então você quer que você não tenha nada da emoção. Não, fique satisfeita se você já está num nível um pouco mais suave, se você conseguiu chamar a presença. Mas eu sinto que é um processo ativo, sim, intencional. Assim como durante a técnica de meditação é intencional você estar mais no modo percebendo do que no modo ruminando, quando acaba a técnica, também o intencional de sustentar isso, manter isso em certo nível, sem aquela expectativa de novo de ser no mesmo nível, mas alguma coisa, entendeu? É você estar num nível mais alto do que você estaria se você não tivesse no intencional. E aí um pouco de paciência. Eu já me senti muito frustrado, viu, Mariana? De ver a diferença entre o que eu conseguia em técnicas e como era no meu dia a dia, né? Aí depois eu fui aos poucos pegando o jeito dessa história da transferibilidade, até de simplificar a coisa com esses termos, né? É só chamar o modo percebendo. As coisas foram ficando mais fáceis, o que não quer dizer que eu consigo 100%, longe disso. Mas já dá para notar a diferença. O que ficou de você, do que foi falado? O que você sente que você pode aproveitar ou desenvolver do que você... Te deu algum insight, algum incentivo, algum estímulo? Acho que o principal estímulo, assim, é não ter tanta cobrança com o processo, nem expectativa do processo, que talvez é muito mais simples do que eu me proponho, é só perceber alguma coisa no momento, e isso é possível. Então, eu ficar já satisfeita em fazer o que é possível para mim, sem ter grandes expectativas de onde eu vou chegar e nem querer que fosse diferente, porque talvez isso vai bloquear o processo, vai gerar uma frustração e eu ficar emperrada, patinando onde eu tô, sendo que era só perceber algo e pronto. É. Tem um vídeo do Osho que eu adoro, que me serve de inspiração e chama Comece Lentamente, Passo a Passo. Que é isso que você falou, né? Satisfazer com o passo de agora, né? E que o mecanismo da mente de querer coisas muito distantes é um truque que ela usa para você ficar onde está. É isso aí.